Os deuses previram esse dia. Quando uma campeã de Temícera seria convocada para proteger o mundo dos homens de um horror jamais visto. Minha mãe me ensinou que as Amazonas fazem o que é certo. Custe o que custar. E é isso que eu pretendo fazer. Olá, tamborzinhos! Sejam bem-vindos a mais um Tamborcast. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Não, esse meme já tá passado, né? Mas tudo bem, é sempre bom estar aqui com vocês. Aqui quem fala é a co-host deste incrível podcast, eu mesma, Sarcástica Heroína. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam vacinados, hidratados e protegidos. Então, antes de você apertar o play, eu quero lembrar que hoje, não é mais um dia de dominação mundial meu. Poderia ser. Mas eu decidi dividir esse momento com outras pessoas. Porém, Lucas, ele tá aqui porque não tem jeito, né? Então, amigo... Então é isso, pra vocês aí que estão querendo se inscrever para namorar o Lucas, lembre-se que as inscrições seguem abertas, ok? Basta deixar seus dados eu no não direct. esperava esse plot twist, não. Eu não esperava. Shyamalan, é você? Esse é o plot twist, esse é a devolutiva do dia que você virou para mim no meio do cast e me perguntou, Vitória, como está o seu coração? A vingança é um prato que se come frio, já dizia A pergunta persiste. Chaves. Eu já disse que meu coração está batendo lubrificado. Já lhe disse como é que tá. Então é isso, meus amigos. Aqui comigo ele, o host deste programa, Lucas Ursão. Diga aí como é que você tá, meu bem. Fala, Fora galerinha. solteiro, né? Solteiro é um estado de espírito. Fala, galerinha. Tamo aí, tamo de volta. E é isso, um episódio muito especial hoje. Eu não vou falar o tema ainda, embora provavelmente você já sabe que tá ouvindo, né? Porque tá no título. Mas vamos lá. Quem que tá com a gente aqui hoje, Vicky, pra comentar sobre esse tema misterioso? O certo era apenas mulheres nesse cast, porque se vamos falar do melhor lugar do mundo, que é uma ilha onde só tem mulheres, Concordo. Lucas, ele tá aqui porque realmente ele é o dono do programa, porque é sobre hierarquia. Eu ainda não consegui destruir essa hierarquia, mas abaixo é o patriarcado, meus amigos. E para fazer parte deste cast de Happy Birthday to You, né? Feliz aniversário. É claro que uma amazona, ela tem que convidar outra amazona. Por quê? Porque a dominação mundial, ela começa assim. Então aqui comigo está essa mulher incrível, vocês não estão vendo ela, mas ela está belíssima. Ela é belíssima. Tranquilamente, bota uma armadura dela, tá pronta, não tem problema. Porque, olha, vou falar pra vocês. Então aqui comigo... Armadura essa que ela deve ter, inclusive. Exatamente. Olha aí. Será? Vamos lá. Outro plot twist. Será que nossa convidada tem a armadura no armário? Será que de noite ela dá um girinho e salva pessoas por aí? Mas eu vou deixar ela se apresentar. Queremos revelar tudo, será? Sim. Então, Amazona, se apresente. Lilian, seja bem-vinda ao Tamborcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Vitória, Lucas. Muito feliz de estar aqui com vocês para bater esse papo. E, bom, meu nome é Lilian Tavares, eu sou historiadora, colecionadora de itens da Mulher Maravilha. Tenho uma página no Instagram, @colecionismomaravilha, onde eu compartilho fotos da minha coleção, informações sobre a nossa querida princesa Amazona. E, com certeza, hoje temos muito para falar, principalmente com relação à data, né? Celebrando os 80 anos da heroína, uma história aí de altos e baixos, mas muita coisa boa, tanto do que já rolou e do que virá com certeza. Então, o papo aí é bastante promissor. A gente tá muito feliz em ter você aqui conosco. Antes de dar Muito continuidade a este lindo episódio de Happy Birthday to You para outra libriana do rolê, porque sim, primeiro sou eu, depois é ela, praticamente algumas semanas depois. Eu acho isso assim sensacional, a nossa ligação, a nossa conexão. Temos que lembrar que o que, Lucas? Além de sermos Tambor Filmes em todas as redes sociais, onde é que a gente tá, onde é que a gente habita, ao lado de quem? Conte pra gente.
É isso, somos Tambor Filmes no Instagram, Tambor Filmes no Twitter, Tambot Games na Twitch. E eu acho que é só isso, né? Tem o TikTok também e o Kawaii, que é Tambor Filmes. E também fazemos parte do Podcasters Unidos, uma rede de podcasts undergrounds que tem qualidade de conteúdo acima de tudo, mas também preza por qualidade de áudio e entretenimento. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Antes de começar também, eu queria deixar um recadinho, fazer um jabá meu, que eu participei lá do podcast Esculachos Cacofônicos, comentando sobre Round 6, então o link tá aí no nosso site, ou você pode procurar lá também no Podcasters Unidos, que você vai achar os Esculachos Cacofônicos e esse episódio. Roda a vinheta, editor, batatinha frita, 1, 2, 3... Tá começando o Tamborcast. No, God! No, God, please, no! No! Então, vamos lá comigo, porque sim, eu sei que vocês amam o Lucas, mas hoje ele tá tecnicamente aqui de meu convidado, porque eu vou ser a host do rolê. Olha aí. Só coisa boa, só coisa gostosa, só coisa maravilha. Olha que piada de tiazona. Não podia deixar. Que maravilha. Maravilha, ensina aqui o girinho da Linda Carter pra dar um... Tá vendo? Eu adoro que as pessoas aqui envolvidas já fazem a sonoplastia para que nosso editor não precise se preocupar. Não precisa, já adianta o Pode trabalho facilitar bastante. o trabalho dele, né? Afinal de contas. Tá errado, amiga. Facilitar Ou o não, trabalho né? dele, né? Facilitar ou não, né? Vai dar mais trabalho pra ele tirar, né? Mas enfim. Reparação Depende. histórica, reparação histórica. Ele é o Steve Trevor do rolê. Ele caiu na ilha, entendeu? E aí tá dando trabalho pra gente. Aí a gente vai mudar o rolê aqui agora. Reparação histórica. A gente tem que dar trabalho pra esse macho. Trabalhe, homem. Carregue. Mas antes... Imaginando as pessoas ouvindo isso. E elas imaginando a situação. Imaginando o quê? Tu carregando? O quê? A Não, gente acho que elas não sabe. imaginam tu com chicote me batendo e. Isso pode Caralho. caminhar pra vertentes, enfim. Vamos Foi continuar. de 0 a 100 muito rápido, foi de Mulher Maravilha pra Mulher Gata, te dando chicotada, Né? BDSM, um sadomasoquismo, gente, na come on, já dizia a Rihanna, né? Sticks and stones, break my bones. You know that better. Ai, Jesus, Deus. Ai, todas as entidades. Eu amei. Você pode criar, cara ouvinte, essa fantasia, essa... Eu não sei. É liberado, nós somos extremamente acolhedores com tudo. Eu achei tendência eu dando chicotado no Lucas. Vamos pro episódio. Apostava alguma hashtag aí de apoio a isso. Hashtag BDSM no Lucas. Siga o TikTok para ver essa cena. Sim, vai ser o grande hype do nosso TikTok. E depois desse grande momento maravilha, grandioso e cheio de piadas internas e muito mais, e que escalou de 0 a 100 muito rápido, vamos relembrar que estamos aqui para celebrar o aniversário da Mulher Maravilha, falarmos o que sentimos por esta grande heroína, não é mesmo? Em todas as suas possibilidades, afinal, pense numa criatura que se transformou ao longo dos tempos, né? Então, vamos relembrar. Se você não sabe, o que eu acho uma coisa impossível, porque se tem alguém que vive na face da Terra, mesmo que não seja tão aficionado por super-heróis, enfim, etc., a Mulher Maravilha acabou virando um arquétipo aí, pertencente no nosso inconsciente coletivo, né? Então, se você vê o símbolozinho dela aí espalhado numa camiseta, numa caneca, enfim, etc., você sabe de quem se trata, né? Porque ela faz o nome dela. E o dinheiro, né? Porque o merchan nunca morre. Ela nasceu do barro em uma ilha paradisíaca. Para sua mãe, a rainha, ela era quase que literalmente um presente dos deuses. Em meio às Amazonas de Temícera, ela viria a ser conhecida como Princesa Diana.
Olha, gente, eu tenho um problema, eu vou contar logo pra vocês. Esse negócio de Diana, Diana, pra mim vai dar no mesmo, é a mesma pessoa, vocês que lutem, tá? Sigam minha voz rumo à maravilha. Mas além do seu, ela ficaria conhecida como Mulher Maravilha. William Moulton Marston escreveu sob o pseudônimo de Charles Moulton e o ilustrador H.G. Peter apresentaram a Mulher Maravilha nas páginas da Sensation Comics em 1941, sem imaginar que sua singular criação se tornaria a icônica primeira super-heroína das histórias em quadrinhos. Um amálgama de fantasia, patriotismo norte-americano. Isso aqui a gente vai fazer uma problematização depois. Mito ancestral, ficção científica e até alguns toques não tão sutis de libertinagem num traje estrelado. Ainda seria tão significativa nos tempos atuais. Queria então contextualizar que o BDSM citado anteriormente não estava tão fora de contexto quanto vocês imaginavam. Após o falecimento de seu criador e de Peter, as histórias da Mulher Maravilha tiveram continuidade sob a liderança do roteirista Robert Kanigher e do ilustrador Ross Andru. Esses homens podiam ter nomes mais fáceis de serem ditos por mim. Os elementos característicos do universo de nossa querida Diana foram redefinidos, em outros, novos foram adicionados. Com o tempo, essa versão, a qual mais tarde seria chamada de Era de Prata da Mulher Maravilha, tornou-se então a Mulher Maravilha oficial para toda uma geração. Foi nos anos de 1970 que foi lançada uma versão da Mulher Maravilha que realmente trouxe a personagem à vida, como nenhuma outra havia feito antes. Para muitos, seria o primeiro contato com a princesa amazona. Quando a bela atriz Linda Carter apareceu pela primeira vez na televisão, em 1975, vestindo aquele uniforme icônico, ela popularizou o nome da Mulher Maravilha. A maioria dos elementos que caracteriza a personagem estava lá, da Ilha Paraíso ao Jato Invisível, das Amazonas a Steve Trevor. Ele até introduziu um detalhe próprio, o rodopio da Mulher Maravilha, durante o qual Diana Prince se transformava na super-heroína. A labirintite, a bicha não tinha. Nos quadrinhos, a Mulher Maravilha viria a recuperar seu uniforme e passaria por muitas releituras e redirecionamentos. Até que, em 1987, foi dada a oportunidade a George Pérez de fazer com a personagem o que não havia sido permitido a nenhum outro criador de histórias em quadrinhos. O que deu a ela um novo propósito, enquanto embaixadora da paz, sob o juramento de trazer esclarecimento e inspiração ao mundo dos homens. Ela é uma amazona, uma super-heroína, uma embaixadora, uma espiã, uma guerreira. Personificação da verdade, defensora dos deuses e emissária da paz. Filha amorosa, amiga confiável, protetora inabalável e formidável inimiga. Ela é Diana, princesa de Temícera, Mulher Maravilha. E esta definição maravilhosa que vocês acabaram de ouvir na minha grande voz gostosa não pertence a mim, mas sim ao próprio George Pérez, que prefaciou o livro Mulher Maravilha, Amazona, Heroína e Ícone, de onde este belíssimo texto que me arrepia todos os pelos do corpo foi retirado, meus amigos. Porque ela é o quê? Formidável inimiga e amiga confiável. Você tem uma pessoa assim na sua vida? Porque a gente tem, que ela, olha aí, você tem uma coisa, porque assim, ó, a mulher é um paradoxo, um negócio, uma dualidade de coisas acontecendo ali. Guerreira, embaixadora da paz, ou seja, mete a porrada, porém também é diplomática. Muitas coisas a serem ditas sobre essa. Ela traz a paz através do soco e da porrada. Isso é a melhor É forma é sobre descer o soco às vezes, né? É sobre a paz de espírito que isso pode trazer. Então, para o nosso primeiro tópico, para iniciar este papo de Happy Birthday to You para ela, quero que vocês me contem, né? Começando pela Lilian, porque, sim, como começou a sua relação com a Mulher Maravilha? Conte para nós. Vamos lá. É interessante porque a minha aproximação à Mulher Maravilha aconteceu de uma forma inusitada. Porque muitos se aproximam de um personagem por conta de filmes, de quadrinhos, enfim. A minha aproximação inicial com a personagem aconteceu por conta de uma action figure. Eu vou explicar para vocês esse contexto. Bom, antes de começar a minha coleção, meu irmão já colecionava. E ele tinha, no apartamento dele, um quarto onde ele tinha as coleções de action figures, DVDs, enfim. Eu adorava ir na casa dele, ver lá a coleção e tudo mais. Sempre gostei, mas não tinha minha coleção até então. Isso aí já faz um bom tempo.
E aí, uma vez eu cheguei na casa dele, olhando lá a coleção, aí, dentre todos aqueles personagens masculinos, eu vi uma figura da Mulher Maravilha. E ali eu falei, nossa, que legal, né? Já conhecia a personagem, já tinha ouvido falar, vi um pouco da série quando passava no canal da Warner nos anos 90, enfim. Então, assim, mas era uma coisa, assim, só de conhecer muito por cima, né? E aí, quando eu vi aquela personagem, olhei aquela action, né? Falei, nossa, que legal, né? Me chamou a atenção. Aí, o primeiro contato, né, foi aquela questão mais imagética, de ver aquela personagem feminina ali em destaque frente a tantos masculinos. Bom, e foi engraçado porque um tempo depois, em um Dia das Crianças, nós nos presenteamos. E aí eu comprei para ele uma figura do Coringa, inspirada na versão do Heath Ledger, e ele me deu essa figura da Mulher Maravilha que eu curti. E foi muito emblemático porque se tornou a primeira. E aí, com aquela figura ali e tal, eu falei, bom, agora eu vou começar a conhecer um pouco mais a personagem, buscar as histórias, ter outras figuras, enfim. E ali foi uma paixão que começou de uma forma simples, mas depois foi aumentando, a coleção foi aumentando também. Eu até brinco que eu sou colecionadora raiz, porque quando eu comecei a colecionar itens da Mulher Maravilha, não era como hoje, que você encontra ela estampada em canecas, copos, tudo mais. Nossa, era bem difícil encontrar, era um trabalho literalmente de garimpo. E até para achar quadrinhos também. Mas, aos poucos, a coleção foi aumentando, a paixão foi aumentando, fui conhecendo mais a personagem, me identificando com ela também, até que houve o grande ponto de virada com o lançamento de Batman vs Superman, em 2016. E aí é que a personagem, né, finalmente vimos, né, no cinema, e aí ela começou, ela já era popular, mas se popularizou ainda mais no universo dos filmes, aí foi a porta de entrada dela, né? E foi algo que, como eu falei, né, começou de uma forma inusitada, mas que segue comigo até hoje, com certeza vai seguir aí por muito tempo. Eu adorei esse rolê, que é completamente diferente, como você falou dos rolês. Tudo acaba se conectando, né? E você, meu querido Ursão, me conte aí, como foi que começou sua relação? Bom, basicamente minha relação começou um pouco mais tarde do que com os outros heróis, né? Que como a Línia falou, a Mulher Maravilha, apesar de ter destaque, demorou para poder ganhar um destaque igual dos outros heróis, né? Uhum. Então, evidentemente, primeiro eu conheci Batman, Superman e tudo mais por causa dos filmes, mas eu tive contato com quadrinhos muito cedo. Então, inevitavelmente, eu acabei conhecendo a Mulher Maravilha nos quadrinhos porque ela estava nas histórias da Liga da Justiça. Infelizmente, na minha infância, eu li muito pouco de Mulher Maravilha mesmo, né? Porque realmente era muito difícil achar quadrinhos da Mulher Maravilha na época. Uhum. Então, a maioria das vezes ela tinha que participar de alguma história. E tanto que eu vim conhecer mesmo a história dela em si, né? Steve Trevor, entender quem era Steve Trevor depois, já, sei lá, 2010, sei lá, 2009. Muito tempo depois, porque antes eu sabia que era uma princesa guerreira, né? China. Uma China. É China. E aliás, a China, é importante falar, a China é um ponto de conexão meu com Mulher Maravilha muito grande, porque eu adorava a série da China. E era o mais próximo de Mulher Maravilha que a gente tinha, claro, tinha a série, mas eu não acompanhei tanto a série da Mulher Maravilha, mas eu acompanhei bastante a China. E era o mais próximo, então elas têm essa relação. Inclusive tem um episódio da China, se não me engano, que aparecem as Amazonas. E na série do Hércules também, que era do mesmo universo, né? Tem um episódio das Amazonas e tudo mais. E isso tudo me fazia, como eu gostava muito da Xena, quando eu encontrava a Mulher Maravilha nos quadrinhos e tal, nos desenhos, eu assistia muito, eu gostava muito de ver a Mulher Maravilha. E começou assim, começou muito por causa dos desenhos também, do desenho da Liga da Justiça, que passava no SBT antigamente, o Liga da Justiça Sem Limites. Que ela era uma personagem bem legal, assim, ela era bem segura, porque diferente dos outros heróis, não que ela não tenha problemas, mas, por exemplo, o Superman ele tem que se controlar, tem que achar um lugar no mundo. O Batman é um personagem bem dúbio, a gente sabe, né? E ela não. Ela completamente sabe quem ela é, ela sabe qual é o propósito dela, e isso dá uma segurança absurda pra ela, simplesmente chega e faz o que tem que ser feito. Então isso sempre me deu essa conexão com essa personagem que não era tão comum na época, ainda mais pra meninos, né?
Então, eu tinha esse ponto fora da curva de sempre achar ela mais interessante do que o Flash, por exemplo, ou qualquer outro. Pra mim é a tríade da DC, né? Todo mundo fala, Mulher Maravilha, o Superman e o Batman. Então, o Superman e o Batman, eu acho que muito mais porque tiveram mais publicidade, né? Digamos assim, mais divulgação. Mas, eles puxaram ela e puxaram, assim, no sentido de me apresentaram ela e ela por si só se colocou pra mim ao lado deles, assim. Legal. Ela se colocou ao lado deles para mim. Bonito, bonito, poético. Inspirador. Gostei, achei bonito. Eu não faço a mínima ideia. Eu vou fazer essa pergunta aqui pra vocês, mas eu não faço a mínima ideia sobre eu responder essa pergunta. Eu acho que eu lembro, a minha lembrança mais vívida era realmente o desenho da Liga da Justiça que passava, né, no SBT, aquela coisa, né? Aquele afeto que você tem por chegar do colégio, às vezes assistir uma coisa, fazer um almocinho ali, né? Comer. Lembro muito que olha, eu fiz uma lista de personagens femininas que, depois que eu me descobri bissexual, já estavam me dizendo que eu era bissexual e eu não sabia. Então, aí está ela, a nossa princesa amazona. Porque tem um episódio dessa animação que passava no SBT que o povo força uma barra, né, dela com o Batman, que pra mim não tem química. Uhum. Não tem química, não tem quem força esse rolê. A gente desiste, pelo amor de Deus. A mulher nasceu numa ilha só com mulheres. Cancelar o Batman. Ninguém quer. Porque você não assistiu esse Injustice novo. Tente não assistir. Ai, cancela, pelo É amor de Deus. mesmo? É sério isso? O Ai, Injustice nossa. novo. Você assistiu, Lilian? Não, ainda não. Nessa animação Injustice, eu vou soltar aqui um spoiler, mas enfim, esse filme Dane, sim. deixa passar. Sempre que me perguntam por que eu não gostei do filme, tem N motivos, mas eu sempre cito esse como principal, porque ele mostra claramente, por ele você percebe todas as falhas de roteiro e tudo mais do filme. O Superman Injustice, você conhece essa história, né? O Superman fica louco e quer dominar o mundo pra trazer paz e controlar todo mundo, fascistão. E a Mulher Maravilha, nos quadrinhos e nos jogos, ela se junta a ele. Só que isso é pessimamente trabalhado no filme. Basicamente, no filme, ela se junta a ele porque ela quer dar uns pega nele. Ai, que horror. E aí gente. tem uma cena, mas a cena que mata de vez o filme é a cena que ela tenta dar um beijo nele e ele sai e fala, não quero. É muito recente tudo que aconteceu pra mim. Gente Eles fizeram a Mulher Maravilha tomando fora, meu Deus. Não! Sendo que na vida real, no real, a mulher já sabe que o cara tem um daddy issues, que o cara é né? O cara é problemático, ela já, tipo assim, não quero, dá licença, não vai rolar, moço. Tô passada, gente. Assim, pra mim é um retrocesso, né? No processo. E Liga da personagem. Justiça, isso também no filme fica implícito, né? Aquela questão, né, da aproximação deles e tal. Então há uma tentativa aí de empurrar isso, né? No Joss Whedon ainda é pior, né? Porque ela vai tirar a armadura dele e faz uma massagem. Sim, fazer uma massagem, dar um copo de uísque, que negócio é aquele? A gente... Isso. Exatamente. E aí, por aí, a gente já vê, né, o sexismo e o machismo contido nessa indústria, meus amigos. Mas, voltando, tem um episódio dessa animação, né, que passava no SBT, que eu não vou lembrar qual é a personagem e tal, etc. Tem essa forçação de barra dela com o Batman, mas aí tem um momento que é uma cena dela com uma outra personagem feminina. E aí, putz, hoje em dia eu vendo isso, eu fico, caraca, viado, eu não entendi certo, e agora eu entendo melhor ainda. É ela dando uma cantada e Diana, tipo, ai, que besteira, não, se fazendo ali, eu, tipo... Na minha cabeça, quando eu era criança, era, por que ela não pega a mulher em vez de pegar o Batman? Olha aí, eu já dando sinais. Então, assim, acho que tem uma coisa dela despertar a bissexualidade alheia, né? Então, assim, a minha, pelo menos. É o gatinho. Xena, Buffy, Mulher Maravilha, e várias outras aí que depois eu fui catando, fui dizendo, gente, era sobre isso, e eu achando que era sobre outra coisa. Tudo bem, né? Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido agora, uma grande clarificação em minha mente. Então, minha primeira lembrança dela é essa. Aí, depois, eu fui na faculdade, né, me interessando... Todas as minhas amigas eram geeks, nerds, porém, marvetes. Nada contra meus amigos. Nada contra. Mas eu não... Eu tenho meus limites.
E aí eu acabava me aproximando bem mais, né, da tríade mesmo, né? Do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha. O Batman eu já tô de saco cheio completamente, meus amigos. Ninguém aguenta mais esse homem. Mas Robert Pattinson, a gente te ama. Não fica assim, amigo. Não fica assim. Opa! Exceções. Toma banho, Exceções. toma banho e lava o cabelo, tá? Toma banho e lava o cabelo. Fica em paz. Eu gosto do Ben Affleck também. Eu também gosto de Ben Affleck, injustiçado. Sim, Isso aí, sim. eu quero falar sobre isso aqui, injustiçado, mas voltando. Aí eu comecei a me aproximar, né? Porque as pessoas que eu convivia tinham uma aproximação com esse mundo dos heróis e tal, etc. Mas chega um momento que você começa a adquirir sabedoria e você começa a questionar as coisas, né? Tipo, tá, beleza, esse rebanho de filme aí, mas cadê? A mulher, cadê ela? Cadê mulheres? Cadê heroínas? E aí temos este grande Do You Bleed? Você sangra. Nós temos esse grande momento icônico cinematográfico em nossa vida, não é mesmo, de Batman vs Superman, e a maior entrada de todos os tempos. Mesmo. Nossa, nem fala. Que foi aquilo, né? E a trilha sonora Meu do Deus, Hans Zimmer, meu Deus. Meus amigos, Aquela guitarra. não precisa de Nossa. nada, podia ter acabado o filme ali, Por que isso não aconteceu antes? Por podia que ter demoraram acabado tanto? ali, podia ter acabado ali. Exatamente. Porque ela chega literalmente faz assim, chega aí, viu, pra quê? Pra arrumar a bagunça dos bonitinhos que não sabe fazer as coisas direito, eu tenho que vir ajeitar, né? Aí tem E aquele momento assim, que ela chega É. sozinha, né? Porque Sim. tem aquela brincadeira entre os dois, né? Mas ela tá com você, Tá com mas você? eu achei que eu tava contigo. Não tô com dois. Eu tô aqui Não, pra resolver More. a questão. Né? Tô sozinha. É incrível. Exatamente. E aí temos a estreia, eu ia dizer da querida Gal Gadot, mas também temos controvérsias aí no mundo, mas temos a estreia de Gal Gadot, né, como Sim, sim. a pessoa que carrega o manto até o dado momento cinematograficamente da Mulher Maravilha. É um tempo de tela muito pequeno, querendo ou não, né? Vamos lá, mensurem aí, meus amigos. Uma heroína que está fazendo 80 anos. 80 anos, se você pesquisa aí os personagens masculinos, tanto DC sim. quanto Marvel, você vai ver que os personagens masculinos, eles têm muito mais tempo. E aí, na faculdade, eu já fiquei interessada, né, e tal, etc, nessa coisa dos símbolos, do porquê que as pessoas gostam de heróis e tal, etc. E acabei me aproximando dela, né, nesse sentido de que é uma identificação, querendo ou não, né? Exato. Sempre me identifiquei com a diplomacia dela, porque se o Lucas disser que eu tô errada, eu vou descer o cacete nele. Mas eu sou uma boa libriana, eu sou Você vai muito... deixar ele no mudo agora? É, Ele vai exatamente. ficar Eu falando, vou ninguém silenciar. escuta, Isso, eu vou silenciar. Muito bem. Desce o murro aqui na costela dele, silenciando. Diplomática não disse que eu era carinhosa. Então, eu sempre me identifiquei com essa coisa dela, né? Sempre me atraiu o fato de que ela é uma mulher, porém uma guerreira. Então, ela tem esse paradoxo dessa representação do tipo, você é forte, mas você não precisa ser um homem pra ir lutar. Porque uma coisa que o William deixou bem claro quando ele cria ela, né? Ele diz que ele não tinha a intenção que ela fosse a versão feminina, por exemplo, do Superman. Ele queria que ela fosse única, e é realmente o que ele conseguiu, né? Que ela tenha a própria identidade dela e não seja... Por isso que essa forçação de barra de tentar fazer o casal sempre me deixa irritada, porque acaba recaindo nesse lugar, né? De que, diferente de outras personagens femininas que infelizmente foram sendo criadas, né, desse segmento, assim, né? A versão feminina do não Com sei base quê. em personagem masculino. Exatamente. E assim, vamos discutir esse tópico. Não sei se o Lucas sabe, mas William com certeza sabe. Vamos discutir o tópico da criação da Mulher Maravilha. Porque eu acho babado, confusão, gritaria e polêmica. Polêmica. Atenção, bota uma vinheta aqui de polêmica. Bota uma música de suspense. Depois que eu fui estudar e tal, que eu comecei a me envolver, né, no meu trabalho, enfim, etc. Uma coisa que acabou aproximando é o fato de que o William é psicólogo. Né? Era psicólogo. E assim... Ele que inventou o polígrafo, né? Ele que inventou o polígrafo. E o laço, da verdade, da Mulher Maravilha nada mais é do que um simbolismo para o polígrafo. Porque o que acontece quando ela laça com o laço da verdade? As pessoas falam a verdade. Então, só que não é só isso, meus amigos. Porque lá em cima, quando Jorge Pérez falou, né, sobre alguns aspectos iniciais da história da Mulher Maravilha, a polêmica é porque existem fãs que não gostam do rolê do Maelstrom,
né, com as duas mulheres dele, que são as mulheres que ele mesmo fala que inspiraram a criação da Mulher Maravilha, né? Ele se inspira na personalidade delas pra fundir ali, né, a heroína. E tem essa polêmica porque eles tinham, né, práticas, inclusive BDSM, que na época deles era extremamente proibido, rolava vários tipos de violência, mas se hoje em dia é tabu, naquela época era, nossa, uma coisa extremamente escandalosa. Isso. Então, os quadrinhos iniciais, né, escritos pelo William, que a gente falou no início, tem muito esses traços dela amarrando, né, os inimigos. A questão da obediência, né? Sim. Então, da pessoa ser amarrada, mas ela sente prazer com aquilo, né? Sim, né? E os braceletes, né? Enfim, tem um filme, que é o Professor Marston e as Mulheres Maravilha, que normalmente resume essa história, né? E quando eu fui vendo aí eu fui lendo aquele livro, né? A História Secreta da Mulher Maravilha. E aí, a melhor parte dessa pesquisa, né? Que culmina nesse livro, é que você vai vendo as características psicológicas do William entrando em ação na personagem. Porque ele projeta total algumas coisas que são deles e das duas esposas dele, né? No processo ali da criação, né? Da personagem. Então aquilo começou a me fascinar, porque ele tinha muitas questões. Ele era um homem que tinha mais de uma profissão, ele já tinha tido várias questões mesmo, assim, angústias existenciais, enfim, etc. Então, eu comecei a perceber que talvez ela seja esse símbolo tão potente de força exatamente pelo nível que ele projetou algumas coisas, né, quando ele criou ela, querendo ou não. E aí tem essa polêmica, né, que as pessoas não gostam, dizendo que às vezes os fãs romantizam o William. Eu não estou aqui para falar sobre isso, eu estou aqui para falar sobre os fatos que eu li, né? Eu não sei como era essa experiência entre eles. Eu sei que depois que ele falece, são elas duas, né, que continuam ali de alguma forma, mas a gente sabe que a Mulher Maravilha vai ficar passando aí de mão em mão, e roteiristas, enfim, vai gerando outros quadrinhos, e a gente vai vendo que tem várias transformações, desde ir perdendo essas características essenciais. Então, a primeira coisa que não dá, meus amigos, tinha que tirar a família tradicional americana, não ia aguentar uma heroína que tava o quê? Amarrando o povo por prazer. Não, vamos tirar isso aqui. Vamos fazer a asepsia dela, né? Então a gente tem uns momentos em que ela sofre essas perdas, né? De características, né? Essenciais e algumas críticas sociais, algumas coisas que ele fazia que no início era alguma forma que eles não queriam que ele publicasse, inclusive, né? Que não saísse por causa do teor das coisas que ele colocava ali. Eu adoro essa história. Eu acho fascinante que a bicha, ela já nasce da polêmica, do poder, da confusão e da gritaria. Não tinha como não ser isso, entendeu? Eu gosto da polêmica. Tem muito a ver ali de toda a história do Marston e como isso é retratado também ali nas histórias. Até tem um livro interessante, estou lendo, que é Mulher Maravilha e a Psicologia, deixa eu até confirmar aqui, a Psicologia da Mulher Maravilha. Sim. E é legal porque tem uma parte logo no início que fala dessa questão do laço, porque inicialmente ele não era o laço da verdade, mas ele era um laço para, no caso, fazer com que a pessoa obedecesse. Quem fosse laçado tinha que obedecer a Mulher Maravilha. Então, por consequência, se ela pedisse para a pessoa falar a verdade, ela tinha que falar, né? E nas histórias nós percebemos muito isso também nas primeiras histórias, como eu falei antes. A pessoa é amarrada, então há uma resistência, mas ao mesmo tempo, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. E parece que é algo que, por mais que a pessoa esteja relutando, mas ela aceita e ok, entendeu? Então, sim. Tem essas questões. E quando você fala da criação, né, da Mulher Maravilha, que a ideia do Marston não era criar mais um personagem que vencesse só pela força física, mas pela inteligência emocional, né? E nós vemos muito isso na Mulher Maravilha, tanto que quando ele tem essa ideia, né, a esposa dele, Elizabeth Holloway, diz, né, então que seja uma mulher, né? Sim. Então, no meio de tantos homens, então trazer uma personagem com uma ideia diferente, né, que seja forte fisicamente, mas que seja muito mais do que isso. E eu acho que, para mim, esse é um dos aspectos que me aproximam bastante a personagem. Então,
literalmente as bandeiras que ela carrega, sabe? Os valores que ela traz consigo, que vai muito além. Se ela tiver que usar a força física, ela usa, mas ela vai usar todos outros recursos. E a força física, claro, isso depende de versão para versão, né? Sim. Mas, de uma forma geral, essas são as características, né? E eu acho isso muito, muito bacana. E até você falou, aproveitando, né, de fases polêmicas, eu até comentei lá no início, né, que é uma história de altos e baixos, e é interessante, porque no final ali da década de 60, as histórias passam a ser roteirizadas pelo Denis O'Neill, e é bem polêmico, porque ele tira os poderes da Mulher Maravilha, ela passa a ser dona de boutique e treinada por um homem, um mestre em artes marciais. E assim, eu não sei se vocês chegaram a ler essa história. Eu gosto bastante de um material, fazendo um jabá aqui sem ganhar, viu? Mas no caso, indico muito esse material, que é a Antologia da Mulher Maravilha, lançado pela Panini. E assim, tem várias histórias de origem, e uma delas é essa do Denis O'Neill. E quando você lê a história, eu quando li assim, eu falei, nossa, bom, não é nenhum spoiler, já comentei, né? Mas é engraçado porque ela abre mão dos poderes por causa do Steve Trevor. Então, assim, ela vai deixar o Themyscira, a mãe, e vai abrir mão dos poderes e tem um momento, um dos quadros assim, é dramático, que você lê assim, ela falando, né? Eu tô abrindo mão da minha família, tudo mais, mas o Steve Trevor precisa de mim. Aí você fala, senhora, a senhora vai abandonar a sua vida toda para ajudar o Steve Trevor? Né? Então, assim, tanto que aí é interessante, né, aproveitar o gancho dessa questão, como a importância da Mulher Maravilha transcende os quadrinhos, né? Porque na época, ali foi no início da década de 60, foi lançada a revista Mrs. Magazine, uma das fundadoras, a Gloria Steinem, uma revista feminista, né? E na capa da primeira revista está a Mulher Maravilha. Ela coloca a Mulher Maravilha para presidente, é uma capa muito emblemática. E é interessante porque ela critica essa versão da Mulher Maravilha, porque como assim, né? Uma das poucas heroínas dos quadrinhos, aí vão lá, tiram os poderes dela, colocam ela como uma dona de boutique sendo treinada por um homem, como assim? Então é muito interessante também essa história, né? Que há esse movimento para que os poderes dela sejam restaurados, o que acontece não muito tempo depois, né? Então é bem interessante isso, e em vários aspectos, né, desses 80 anos da personagem, como realmente isso transcende a importância dos quadrinhos, né? Vai muito além disso. Vicky falou que ela não sabia exatamente o momento em que a Mulher Maravilha surgiu pra ela e tal. E eu tava pensando justamente isso, nesse ponto de que a Mulher Maravilha, para muito além dos quadrinhos da DC, ela sempre foi um símbolo muito grande, né? De feminismo e dessas coisas. Ela sempre foi um símbolo muito maior do que... Eu acho que nenhum personagem tem uma simbologia tão grande pra fora dos quadrinhos como a Mulher Maravilha tem. Eu não acho que nenhum. Tipo, todo mundo conhece o símbolo do Superman, todo mundo vê o símbolo do Superman, até sabe que significa esperança e tal, mas não é um símbolo de uma, sabe, de uma grandeza que represente de fato algo concreto na vida das pessoas, como Sim. a Mulher Maravilha funciona pro feminismo e tudo mais. E eu conheço muitas mulheres, né, inclusive da minha família, que não conhecem nada sobre ela, não sabem da Princesa Guerreira, mas sabem que ela é uma princesa extremamente foda, uma guerreira e uma mulher forte em que ela representa. Então não precisa nem você conhecer a Mulher Maravilha, conhecer, entre aspas, né, dos quadrinhos, pra você saber quem ela é. É verdade. É bem interessante isso, né? E ainda mais hoje, com essa questão das personagens femininas. Então, assim, a Mulher Maravilha, ela é muito emblemática também nos quadrinhos, porque abre caminho para que outras personagens femininas sejam criadas. E isso nos filmes também, porque se nós formos pensar com relação ao filme da Mulher Maravilha, ele é um divisor de águas para o protagonismo feminino, tanto nas séries quanto nos filmes também. Então é bem interessante essa importância, a importância dela. Eu gostaria de destacar uma coisa. Essa história da Mulher Maravilha como símbolo do feminismo. Eu tenho prós e contras desse rolê. É uma coisa que eu problematizo. Quando a gente lê
esse livro, A História Secreta da Mulher Maravilha, tem uma parte, porque a historiadora, ela conta a parte tanto do William quanto da Elizabeth, né? Porque a Elizabeth era uma mulher que estava, inclusive, buscando ser diplomada em Harvard, enfim, etc., numa época em que era impossível, praticamente, mulheres receberem título de doutora, né? Então, ela se envolveu no movimento sufragista americano. Então, ela ia, né, literalmente aquela coisa de ser algemada lá, fazer protesto, ela estava lá no meio, né? Então, por isso que muito desse simbolismo, querendo dessa coisa inconsciente, foi sendo reproduzida aí pela Mulher Maravilha. Inclusive, tem um autor baiano, salvo, eu acho que assim fala o nome dele, mas aí Lucas pode botar na descrição pra vocês, que ele tem um livro, daqui a pouco eu abro e lembro o nome aqui pra vocês, que conta que a pesquisa de doutorado dele foi de mestrado, acabou se tornando o livro, e ele vai falando muito sobre isso, como esse processo histórico dela ter sido colocada como símbolo feminista, né? E aí eu faço a crítica no sentido de que, bom, ela pode até ser um símbolo, né, disso, dessa representação, mas ela é um símbolo de uma representação de um recorte. E aí, como ela vem como essa representação daquilo que foi aquilo que eu falei, a gente vai discutir depois, o patriotismo americano, que era uma coisa que no início eu não entendia muito, assim, quando eu não lia e tal, e etc. Essa coisa dos super-heróis e o fato da gente consumir super-heróis que vem dessa cultura, né, e carregam esse patriotismo, então às vezes tem algumas coisas, algumas características ali, algumas questões assim, que eu acho interessante a gente pensar que são propagandas, né, são formas de propagar os seus ideais, tipo, muito evidente, por exemplo, um paralelo aqui, Capitão América foi criado assim, né? Agora, isso é uma crítica no sentido da gente refletir, não tô falando que tá errado não, até porque existem inúmeros quadrinhos onde, enfim, super-heróis surravam Hitler, enfim, etc. Os quadrinhos, eles têm os marcos históricos, né, de momentos, né? Por exemplo, então, o Pinguim sendo um simbolismo para a Guerra Fria, por exemplo, né? Tá ali para jogar, que são coisas que às vezes você não vai vendo, mas estão sendo o tempo todo reproduzidas nos quadrinhos. E foi isso que me fez me interessar pelo movimento de quadrinhos, porque ele reproduz padrões, ele traz projeções, ele traz coisas que vão sendo introjetadas por nós de alguma forma. E aí é que vem uma coisa, nerd, otário, homofóbico, pau no cu, saia deste cast. Se você olhe, porque eu e Lucas discutimos, né, sobre o filho do Clark Kent ter, nessa nova edição, se assumido bissexual e como foi, sabe? Uma coisa não anula a outra. Então a gente pode ter uma Mulher Maravilha, a nossa Mulher Maravilha que o William criou, mas a gente tem a Yara Flor agora. Uma coisa não anula a outra. Né? Então, assim, a importância de ter múltiplas possibilidades de representação, né? E das pessoas se sentirem conectadas e poderem se identificar com os heróis e com as heroínas. Então, essa coisa do movimento feminista, eu tenho essa crítica no sentido da gente tomar o cuidado, né? Para ela não ser levada a esse símbolo no sentido muito de como às vezes as pessoas distorcem o próprio movimento feminista e que ela, querendo ou não, ela é um recorte privilegiado de um recorte de privilégios desse movimento. Né? Que é uma coisa que às vezes é discutida. Pode falar. Eu acho bem legal o que você falou pelo seguinte, a questão de representatividade, né? E aí falando dos quadrinhos, falei dos filmes também agora há pouco, e é legal porque a Mulher Maravilha, ela tem a sua importância como uma personagem feminina, com destaque, com protagonismo, tem. Mas não é a única. Então, assim, não adianta... É muito importante, óbvio. Eu falei que o filme de 2017 ele foi um divisor de águas para que outras produções com protagonismo feminino fossem produzidas. Mas é interessante, porque aí nós tivemos Capitã Marvel, enfim, mas não é a única. Então, isso que é interessante, é ter mulheres diversas, que é uma coisa que eu costumo falar. Nós, mulheres, somos diversas, então por que nas telonas ou nos quadrinhos tem que ser só um tipo de mulher com um tipo de personalidade? Não. É necessário que tenham mulheres diversas com personalidades diversas. Então, não resumir a representatividade. Temos a Mulher Maravilha. Tudo bem, temos a Capitã Marvel, legal. 2 mulheres brancas, ok. Mas temos outras, e as mulheres negras, e assim vai. Então, é importante ampliar esse olhar também, né? Então, nós estamos vendo esse movimento,
e também bem representadas, né? Isso também é interessante, não é só ter a personagem lá, vide, há um tempo atrás tivemos Elektra, tivemos Mulher Gato, que não podemos negar que existiram, né? Existiram, mas assim, mal representadas. Mas são personagens com personalidades diferentes. Não dá para comparar, por exemplo, querer encaixar a personalidade da Mulher Gato à Mulher Maravilha. Não existe. São personalidades diferentes, mas mal trabalhadas. Então aí entra a questão de representatividade nas telas, nos quadrinhos, mas das pessoas que produzem, dos profissionais. Então, mais mulheres produzindo, enfim. Então essa diversidade, quando eu falo de representatividade, né, diversidade, ela precisa não só estar ali para quem vê, mas para quem está produzindo também. Isso aí faz toda a diferença. Então, é o que a Vitória falou, né? É um recorte. Então, é importante, com certeza, mas é preciso ter outros, porque a diversidade está aqui, é o que a gente vive. Então, não faz sentido isso não ser visto como a Vitória deu exemplo agora, né? Então, não faz sentido isso não ser visto nas telonas, nos quadrinhos. É preciso. Isso vai muito além de ser, é bacana, é bonito. Não, tem muita importância isso, principalmente para crianças, para jovens conseguirem se ver, né, no processo em que eles estão, né, de elaboração de valores, de literalmente, né, se descobrir mesmo. Então, você olhar produções que você gosta e você não se vê representado ali, realmente não é legal. Já passou do tempo disso mudar e, pelo menos, eu tenho visto isso positivamente. Está mudando, né? Ainda precisa mudar mais. Mas está no processo. As coisas também são processos. Nada muda assim da noite para o dia, né? Sim, que foi tudo... E também foi o que a gente estava destacando do processo, por exemplo, de colocar para fazer par romântico, né? Às vezes a heroína só é representada se ela for o par romântico do herói. E isso tem mudado a curtinhos prazos, assim, em passos, porém tem acontecido, né? E claro que a existência dela abre a possibilidade, por exemplo, a Marvel ir lá e dizer, não, então vamos trazer fulaninha de tal aqui também, né? Fazer. Só que é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla aqui no Tamborcast, que é essa coisa que você trouxe de quem está por detrás da direção, da construção desse personagem, né? Porque se você não tem lugar ali para construir aquilo, você tem que buscar quem sabe para conseguir construir uma história mais próxima, mais verídica e que traga uma representação muito mais fiel ali, né? Então, assim, é óbvio que um homem como Joss Whedon ia filmar a bunda da Gal Gadot, né? E me botar aquela palhaçada dela fazendo massagem no porque ele ia fazer o filme da Mulher Maravilha, né? Imagina, que ia ser esse filme da Mulher Maravilha. Olha, eu tenho um hate tão forte nesse homem que se ele estiver sentindo aqui agora a vibração, ele cai duro, igual o Death Note. Ele, eu acho que talvez vocês saibam que o Joss Whedon, ele ia produzir um filme da Mulher Maravilha, né? Sim. Então, esse roteiro vazou, quando eu li, eu falei, o quê? Não, ele reduz a Mulher Maravilha The Girl, a garota. A garota. Né? Então, assim, eu fui lendo, assim, das partes que eu li, falei, gente, olha, já tem que, nossa, já pensou? Nossa, eu queria, é aquele lance, né, que eu falei, né, por que não rolou um filme da Mulher Maravilha antes? Nesse caso, que bom que não rolou, obrigada, com certeza. E não que a gente ache só uma coisa que mulheres vão produzir melhor filmes de super-heroínas do que homens. Vamos dizer isso. Não é isso que a gente tá querendo dizer. Claro que, assim, a gente espera do nosso coração. Sim, do nosso coração que sim, né? Mas, por exemplo, ela foi criada por um homem, né? Então, assim, é um símbolo que foi criada por um homem. Claro que eu entendo que ele, pelo estudo dele, principalmente a busca dele nesse processo de criar o polígrafo, ele tinha muitas curiosidades, né, em relação as características humanas, né? Em algumas coisas que ele queria ali investigar, é óbvio que isso botou o background para ele construir algumas coisas da personagem, né? É tanto que eu entendo que ela transcende enquanto símbolo, porque o símbolo, né, numa perspectiva, por exemplo, junguiana, ele não é algo que é material. A gente tem um símbolo do Batman, que é, por exemplo, beleza, o morcego. Mas o morcego, ele é uma representação daquilo que é extremamente abstrato e subjetivo e que está presente no nosso inconsciente pessoal e coletivo. Então, ela pode estar materializada na Amazônia,
né? Mas o que ela representa é muito o que a gente estava falando aqui antes, né? Então é a guerreira, é a amiga, né? É a filha, né? Eu gosto muito da criação da origem, que a mãe cria ela do barro, né? Que a Hipólita faz ela do barro, porque eu acho essa coisa bonita dela ter desejado, né? Ter e como... E ela dar vida àquilo, pedir aos deuses, né? Então, assim, eu acho horrível quando alguém tira esse lugar dela, porque ela é uma deusa abençoada pelos deuses, pelas deusas, né? Características ali que foram dadas a ela. Então, eu acho isso bonito. Então, ela transcende nesse sentido. Acho que é por isso que o Lucas estava falando, né? Sobre a questão de, tipo, mulheres da minha família que não sabem, no contexto que a gente está discutindo aqui, mas sentem, né? Porque o símbolo, Jung, ele vai dizer, o símbolo você captura ele aí através disso. É claro que você tenta materializar ele, mas ele é muito maior do que isso, né? Então, é isso que eu acho interessante. Antes de retomar, só queria dizer que o nome do livro que eu estava citando, do nosso querido autor brasileiro, Salvio Queiroz Lima, é Mulher Maravilha para Presidente. História, Feminismos e Mitologias nas Histórias em Quadrinhos. É muito bom, está disponível na Amazon, por favor, comprem. Pode falar, quem ia falar pode argumentar aí alguma coisa ou não iam. Lucas ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar uma coisa, mas é porque a gente vai voltar ao assunto. Mas só pra citar... Pode voltar. Aquela série do... Não sei se vocês viram o piloto vazado de uma série que tentaram fazer na Mulher Maravilha. Meu Deus do céu! Que é terrível. Que ela é uma empresária, né? Que vende bonecos da Mulher Maravilha. Diana Temesquira. Nossa, terrível, olha... terrível. Aquilo ali também, quando eu assisti, eu falei, gente, mais uma produção, que bom que não foi pra frente, porque, nossa, ali pega a mitologia da Mulher Maravilha e joga de lado, assim, e, nossa, é lamentável, é lamentável. E fora que, assim, né, tem uma cena que é muito emblemática, Lucas, acho que você vai lembrar, quando ela tá interrogando um cara no hospital, que ele tá lá, né, sob custódia, enfim... E aí ela não consegue a informação e ela diz algo assim, eu não gosto de ouvir choro de criança, acho que latido de cachorro e barulho de um braço quebrando. Aí só a câmera vai para o corredor e só ouve o cara gritando, ou seja, ela torturou o cara, ela quebrou o braço do cara. Que é isso? Nossa! E assim, né, também aquilo da questão da personagem, a Adriane Palicki, não tinha muito o que fazer com aquele roteiro, é que eu acho assim, faltou carisma, porque para interpretar a Mulher Maravilha, as pessoas têm questões com a Gal Gadot, enfim, mas eu acho que ali ela tem muito carisma, que é o que a Linda Carter também tinha, né, então precisa disso, e ali a Adriane Palicki, tudo bem, como eu falei, nada ajudava, mas também não tinha aquela identificação de você olhar, putz, que legal, acho que ia, sabe? Não, né? Não. Então, assim, até a Vitória falou isso no início, né? Quantos filmes foram lançados do Batman, do Superman, animações, quanta coisa até nós vermos a Mulher Maravilha. Então, assim, eu também fico pensando, demorou demais. Mas talvez tenha sido até um contexto melhor para isso, porque imagina essas produções como roteiro do Joss Whedon virar um filme, ou esse piloto virar uma série mesmo. Não. Eu vou ter dificuldade de desapegar. Eu gosto da Gal Gadot, eu vou ter dificuldade de desapegar dela, assim, de quando terminar, né, porque a trilogia da Patty Jenkins, já, pelo que entendemos, já vai ser finalizada. Eu achei muito rápido em relação a todos os outros processos que a gente teve aí, porque a DC é fudida, falo mesmo, entendeu? Fica fazendo a merda, não consegue, porra, manter um negócio, caralho. Deixa a gente sofrer pelo menos uns anos, porra. Me enrola, me bota a mulher do Batman, é Superman, agora já quer me tirar a mulher? Que ódio. Eu acho que ela vai continuar, porque assim, ela... Não, mas assim... Eu acho que ela vai continuar. E torcemos que numa vertente, que num caminho bom, né? Porque com a saída da Patty Jenkins, a gente não sabe pra onde vai. Porque, olha, pra acertar agora com outra atriz... É aquilo, também quando a Gal Gadot foi escolhida, o pessoal também, né, não gostou, ela não era muito conhecida, e aí tinha aquela justificativa barata que não faz sentido nenhum, é muito magra, não sei, então todo mundo começa, que vai interpretar super-herói já é o bombadão, né? E sempre aquela questão também do visual, né, principalmente para mulher. Então, aquela questão de chamar atenção visualmente, e houve uma crítica na época, né, da escolha dela. E pra mim ela arrasou, eu gosto muito dela.
E hoje em dia é aquilo. Também na época não vi uma atriz que pudesse interpretar, mas eu acho que depois do legado da Gal Gadot, se ela sair mesmo, vai ter que ter muito cuidado para quem vai continuar a levar esse legado pra frente. Eu acho que vai ter que esperar um tempo, porque assim, eu particularmente sou apegada, porque ela realmente... porque assim, aquela coisa que você sente que é ela, entendeu? Exato. E é uma coisa que o George Pérez fala, né, nesse prefácio do livro que eu li antes, é que a Linda Carter acaba apresentando uma versão da Mulher Maravilha que se torna uma versão que ficou grudada para uma geração. Então, assim, a Gal Gadot vai ser um exemplo, né, uma vertente da Mulher Maravilha que também vai ficar gravada nesse sentido, né? Então, assim... Se você perguntar pra mim daqui a uns anos qual era a minha Mulher Maravilha, é óbvio que eu vou responder a Gal Gadot. Mas quando minha avó conheceu a Mulher Maravilha, ela vai dar como referência a Linda Carter. Ela vai lembrar, dizer do girinho da Linda Carter. Mas aí, por exemplo, os nossos filhos... importância, né? E nossos filhos vão dizer outras coisas. Por isso que eu acho muito bonito ela ter aparecido depois no filme, né? Ela ter o lugarzinho dela, a Linda Carter ali, aquela coisa... Nossa, aquilo ali me arrepiou tudo. Quando eu vi aquele manto azul, eu falei, meu Deus, é agora que isso vai acontecer. E eu, mais, sei lá, 3 pessoas no cinema, que eu fui assistir em dezembro do ano passado, então, assim, foi num horário completamente aleatório, né, por conta de pandemia, enfim. Sim, também, me aconteceu isso também. Eu, assim, me segurando, falei, meu Deus, se eu dar um grito no cinema, não dá nem pra fingir. Mas eu dei, mulher, eu dei um grito, o povo, tipo assim, o que tá acontecendo? E eu lá... Claro que depois houve um momento em que um outro cast destruiu um pouco esse filme para mim, mas eu já recuperei total a minha sanidade mental, passo bem, mas me aconteceu exatamente a mesma coisa, como fazia muito tempo que eu não ia no cinema, né, tava ali rolando aquela flexibilização, e ser uma flexibilização pra ver ela foi tudo pra mim. Então, assim, acho que você teve a mesma sensação que eu, porque quando eu fui assistir, foi o primeiro filme que eu vi nesse período de pandemia, fazia 10 meses que eu não ia ao cinema, então, assim... Cinema, pra mim, era algo do dia a dia. Então, dia a dia, né? Esse final de semana, tal, é algo comum, né? E quando eu fui assistir, assim, eu falei, vou pegar um horário completamente aleatório para não ter muita gente, mesmo com distanciamento e tal. Sim. Na hora que eu tava ali assistindo o filme, nossa, teve um significado muito maior para mim, porque aí também foi muito mais do que o filme, mas estar ali novamente, algo que era tão básico para mim e nos foi tirado, né, por tanto tempo, né? Então, realmente foi incrível. Então, assim, né, é um filme também que divide opiniões. Eu gosto, apesar de ter minhas ressalvas com algumas coisas, poderiam ser melhores, sim, mas eu acho que todo o significado ali, eu acho que até para o momento que nós com certeza, destacar isso. Né, mas principalmente naquele momento, eu acho que aquela mensagem faz muito sentido. Então, sim. Chorei. E quando assisto mais uma vez, eu choro. E é isso. Eu também tive essa sensação. Eu lembro que eu falei com o Lucas. O Lucas assistiu no mesmo dia que eu, porém o Lucas assistiu em outro horário, né? A gente conversou depois. Assim, o quanto é essa coisa do simbolismo, né? O quanto os heróis, eles precisam existir para carregarem esse estado de esperança, que muitas vezes é essa coisa que tá nos faltando. Então, ali naquele momento... Inclusive, ela vencer um vilão, abre aspas, fecha aspas, pelo discurso e não por descer a porrada nele, como foi no primeiro, porque, claro que o primeiro ele tem uma pegada mitológica, ela tá lutando com o irmão dela, ela tá lutando com Deus. É óbvio que o vilão era um deus da guerra, né? Não tem conversa. Ia rolar um papinho, vem cá, meu filho, sente aqui, olha, uma terapia pra você. Esse negócio que o Olimpo, todo mundo se pega, todo mundo é filho de Zeus, todo mundo pega Zeus, todo mundo... Não, esse negócio é tudo daddy issues e mommy issues. Não ia rolar um negócio desse. É claro que tinha que ser, inclusive, meu momento favorito. Eu finalizei meu TCC exatamente com a fala quando ela descobre que ela é a espada. Tem coisa mais bonita do que aquilo? Na hora que ela diz, eu sou Diana, princesa de Temícera, né? De Hipólita, rainha das Amazonas, e o seu mal sobre... Ai, meu Deus, eu fico passada, eu fico assim, aquilo é lindo. Então, assim, ó, o filme de 2017, eu acho que ele tem momentos mais emblemáticos, assim. Sim, igual aquela certeza. cena na Terra de Ninguém. Aquela cena ali, cara, eu choro. Toda vez que eu vejo, assim, eu falo, é isso que eu queria. Me arrepiei toda. E aquilo a Mulher Maravilha, assim, no total, né? Porque, e assim, todo o contexto antes, que ela vê o sofrimento ali de uma mãe com uma criança,
E o Steve Trevor, a gente não pode fazer nada. Não, peraí, eu posso fazer. Dá licença. Né? Então, assim, ela assume isso pra ela sabe que pode fazer e vai fazer. Cara, isso é lindo. Isso é lindo. Concordo. Então, Concordo E vocês estavam plenamente. falando aí de gerações, cada geração tem a sua, né? Tem a Linda Carter, tem a Gal Gadot. E olha que foda a gente pensar que a série da Yara Flor foi cancelada, mas nada a gente pode ver um filme dela, uma série de repente. Imagine pras meninas do Brasil que se verem uma Mulher Maravilha brasileira, com foda que vai ser isso. Nossa, eu fico imaginando, porque assim, eu adulta vejo essas coisas e eu fico, meu Deus, que maravilha, sabe? Eu fico muito empolgada com essas coisas. Então eu fico imaginando, assim, eu não tive tantas referências quando criança, referências femininas, fortes, né? Sem ser aqueles padrões considerados femininos, né? Então, ver isso agora, e principalmente para crianças, jovens, nossa, é muito legal isso. É muito legal. E como eu falei, diversidade também, né? E acho que aí a questão também da Yara Flor, né? Ser uma Mulher Maravilha brasileira, indígena, enfim. Então isso é realmente muito legal, desde que, de novo, bem representada, né? Não é só estar ali, é brasileira, legal. Vê como vai representar essa mulher brasileira, hein? Pelo amor de Botar Deus. ela falando em espanhol lá com a bunda de fora. Sim, concordo. Vamos dar continuidade, assim, mas acho que a gente também já falou, abrangeu muitas coisas que eu tinha aqui pensado na nossa pauta enquanto a gente estava falando, mas eu falei que gostava de falar, então... Não, tá certo, a gente só convida quem gosta de falar, quem não gosta de falar não tem condição, né, mulher? Tem que vir pra... já falou um pouquinho assim, não tem mais o que falar. Não, era sobre Mulher Maravilha. Sim, mas a questão, eu adoro ver pessoas, eu quase nunca encontro ninguém assim tão empolgada quanto eu pra falar dela, aí quando eu encontro eu fico tipo assim, vamos cancelar a Lucas e vamos ficar só a gente aqui, a gente gosta ali do cast. Eu também gosto de Mulher Maravilha. Eu tô zoando, amigo, eu te amo. Não, mas assim, tem tem aquela imagem que às vezes, por vez em quando a gente vê na internet, que tipo, eu adoro a empolgação de pessoas falando sobre o que elas amam. E eu tô testemunhando isso aqui de uma forma que os ouvintes não vão ter. E eu tô achando da hora, tô achando o máximo. Eu ia fazer essa pergunta, né? Se existem detalhes, versões ou questões que não nos agradem. A gente já falou aqui, a gente abrangeu, né, na nossa fala aí algumas coisas das representações que a gente tem aqui. A gente, querendo ou não, abrangeu versão favorita, né? Mas assim, favorita no sentido da que toca a gente de alguma forma. Então, acho que... Fale. Eu queria só, né, que a gente falou tanto você falou tanto do Pérez. E o Pérez se o Winston, esqueci o nome do criador. William Monton. Se o William é o pai biológico, o Pérez é o pai que criou, né? É o pai de criação. É verdade. Porque o Pérez, ele realmente vai e ele faz uma coisa que eu gosto muito, que eu esqueci de comentar. Resgate, né? O resgate, e ele vai mais a fundo, né? Nessa questão mitológica, e eu esqueci de comentar quando eu falei sobre minha relação com a Mulher Maravilha. Mas eu sou completamente fascinado por mitologia, por essa coisa de deuses e tudo mais. E ela tem isso, né? E ela é uma deusa, né? Ela é uma deusa e eu sou fascinado por história grega. E o Pérez, ele vai nisso e ele traz essa versão do Ares, né? E que isso tudo pra mim cara, eu não consigo expressar o quão foda eu acho isso. Né? Quem são? Nossa, aquilo é muito forte. É muito forte. Quando você lê assim a primeira história, né? Então, que contextualiza, você olha e fala, nossa, é bem emblemático. Até aproveitando, tem uma outra história, é uma história fechada, mas que eu gosto demais. Não sei se vocês leram, mas recomendo a leitura. É O Espírito da Verdade, que é com o roteiro do Paul Dini e com a arte do Alex Ross. Que história espetacular. Vitória, você não leu, né? Ainda não. É porque assim, vou logo dizer pra vocês que eu sou fã, eu estudo o rolê, mas eu ainda sou uma mulher que não tem tempo para ler todas as coisas que eu gostaria de ler. Não, mas eu também tenho muita coisa pra ler também, nossa, muita coisa. Mas assim, essa história eu acho... Lucas, você leu? Não. Eu conheço, mas ainda não li. Recomendo o pessoal que está nos ouvindo, leiam essa história, assim, porque ela é incrível. Só vou falar brevemente. A Mulher Maravilha está no mundo dos homens e, assim, ela sabe o que ela pode fazer. Então, assim, ela interfere nas situações em diferentes lugares do mundo. Então, ela vai lá e interfere para ajudar.
Só que, assim, as pessoas começam a ter medo dela. Essa mulher tem poder demais. E ela não respeita governo, tal. Ela sabe que ela pode fazer aquela questão do filme. Ela sabe que ela pode fazer, ela vai lá fazer, né? E há um conflito. Ela passa por um conflito com relação a isso. Porque eu quero fazer, mas as pessoas estão com medo de mim. Mas eu não posso me negar a fazer o que eu sei que eu posso, né? Como eu posso ajudar. Então tem todo o questionamento, a participação também de um personagem que ajuda ela nesse sentido. O desfecho é incrível, uma história assim que a essência da Mulher Maravilha tá nessa história. Para mim do que eu já li, eu sempre indico, é uma das minhas favoritas. E quando vocês tiverem oportunidade de ler, depois me digam o que vocês acharam, porque é realmente incrível. Eu imagino. E pra quem tá começando, quem quer começar a ler, eu acho que Paul Dini e Alex Ross é a melhor forma possível. Nossa, Alex Você Ross, pode começar. você lê, você não sabe se você lê ou se você admira a arte ou se você faz os dois juntos, porque realmente você olha assim e fala, meu, é incrível. É impressionante. Eu tô pra começar a ler, eu acho que é o próximo gibi, porque eu tô relendo o Ótimo, porque todo ano eu tenho que ler o Ótimo, que pra mim é fantástico. Mas o próximo gibi que eu vou ler depois é o que eu comprei recentemente, é o Mulher Maravilha Terra 1, do Grant Morrison. Que eu não li ainda, mas se é de Grant Morrison, tem grande chance de ser uma história maravilhosa. O crush da gente, o nosso crush. Esse homem é nosso crush. Toda vez a gente cita ele. É o padrinho do Tamborcast. Sim. Então, assim, nos encaminhando para o final do cast, eu sei que vocês estão já sentindo essa dor, porque eu estou sentindo essa dor junto com vocês. Muito gostoso, muito gostoso. Também, tá muito legal. Essa pergunta, ela é simbólica, então não respondam ela no sentido literal, tipo, literalmente falando da personagem, talvez, em si. Mas se quiserem responder das duas formas, tudo bem, né? Que é responda como quiser, mas não necessariamente como quiser. É sobre responder a pressão, né, amiga? É sobre... Você entendeu, né? Você entendeu a jogadinha aqui, uma coisa, tipo assim, tranquila, suave. A pegadinha. Então, como enxergamos a Mulher Maravilha em nosso mundo atual? Pronto, deixa eu começar, porque aí termina com vocês falando e fica mais bonito. Achei poético. Caramba, assim, da minha visão, do meu lugar de homem... Evidentemente não é uma visão tão interessante quanto a de vocês, evidentemente. Mas... Eu discordo, mas tudo bem. Discorda? Então. Porque eu acho que é muito importante que os homens tenham referências, consumam referências femininas para que possam, né, desconstruir algumas de suas questões. Então é muito importante, né, que eles consumam tanto quanto eles consomem um Batman, por exemplo, né? Que não é o caso do que acontece, mas fica aqui a reflexão para vocês. Então, discordo. A sua opinião, enquanto homem, é de outro ponto de vista. Ela tem uma certa relevância, porém a nossa, com certeza, é maior. Eu entendi. Porém, não entendeu, né? Obrigado por me defender diante dos ouvintes aí. Às vezes você faz. Toma essa, ouvinte. Você só precisava disso, né, amor? É o empurrão que eu precisava. Mas, enfim, é como você falou, tem muitos nerds chatos, né? A gente falou aqui sobre os filmes que eram produzidos por pessoas erradas antigamente, sobre pessoas que se incomodam que se tenham versões dos personagens. E eu, enquanto homem, eu sempre gostei muito da Mulher Maravilha. Como eu falei, que ela sempre foi uma das minhas favoritas, né? Tem um pôster aqui e tudo mais, porque é um personagem muito legal. E hoje eu fico muito feliz que ela esteja ganhando cada vez mais espaço, com a ajuda dos filmes e tudo mais. E todo o simbolismo, apesar de que pode ser distorcido, como você falou, mas não deixa de ter o seu simbolismo importante. E eu acho incrível que ela esteja chegando a cada vez mais pessoas, a uma audiência cada vez maior. Torço muito para quem ainda tem o desenho animado da Mulher Maravilha, porque tá faltando, né? Uma série animada para as pessoas se identificarem mais. E eu enxergo Mulher Maravilha. Como eu enxergo Mulher Maravilha no nosso mundo atual? É uma pergunta profunda, né? Mas eu gosto disso. Dar o comando do teste pra mim, eu gosto dessas coisas. É porque Vitória, ela é muito profunda. Ela não é para pessoas rasas. Ai, que delícia! Então, sempre que ela faz uma pergunta pra mim, assim, do tipo, eu já fico imaginando, caramba, tem que dar uma resposta boa. Não pode ser qualquer coisa. Porque senão, né, porque quando eu tô aqui, ela já tá
já desceu o oceano inteiro. Não, mas tem que Mas, ser uma enfim. resposta. Não é que tem que ser uma resposta boa, porque tem uma resposta certa. É a resposta que vem do Sim, seu sim, coração. da minha do perspectiva. simbolismo da sua perspectiva. É isso que enche o meu coração Sim. de orgulho. Sim. Eu enxergo a Mulher Maravilha justamente, como eu falei, com essa importância absurda, além de, na minha parte principal, que é de bons quadrinhos, né, como leitor de quadrinhos, como fã de quadrinhos, de bons quadrinhos, essa importância de que ela chegue com uma mensagem muito forte, que transcreva, que ultrapasse essa realidade dos quadrinhos e que as pessoas possam se identificar cada vez mais com ela e que ela seja esse símbolo tão grande quanto eu falei do Superman, e não é comparando, tá? Mas é porque o Superman tem até uma história muito famosa de um garoto que ele ia se suicidar, mas ao ler um HQ do Superman ele desistiu, porque a HQ era justamente um HQ que o Superman convence uma pessoa a não se suicidar. E a Mulher Maravilha... Nossa, isso é incrível. E a Mulher Maravilha tem esse poder, e tenho certeza que ela já faz muito desse tipo de coisa, e evidentemente essa dimensão possibilita que ela consiga alçar voos cada vez maiores. Agora é hora de vocês brilharem com as respostas. Vai lá, Lilian, vá. A casa é sua. Bom, eu já falei, né, um pouco disso durante a nossa conversa, né, da importância dela, mas vou falar um pouco mais sobre, mas acho que uma palavra define bem como eu enxergo a Mulher Maravilha no mundo atual, necessária, sabe? Porque, assim, como eu falei, né, ela foi muito importante no universo dos quadrinhos para que outras personagens femininas fossem criadas, nos filmes também. Então, nós tivemos 2 filmes com protagonismo feminino, na verdade 3, né, antes de Mulher Maravilha, mas demorou muito para que esse filme fosse produzido, depois outros aí, a Marvel também, né, acho que também aguardou para ver como iria Mulher Maravilha, para poder ter Capitã Marvel, para ter agora outras produções, mas por tudo que eu conheço da Mulher Maravilha e do que ela representa para mim, eu vejo assim como necessária, porque essa importância, repito, ela transcende qualquer universo ficcional. Então, eu falei da história do Espírito da Verdade, e assim, eu me identifico muito com esses valores dela, e assim, mesmo dentro das nossas limitações e defeitos, eu procuro me espelhar, sabe? Então, desses valores, né, que nós vemos que tanto faltam, né, no nosso mundo atual, né, de compreensão, de justiça, né? E assim, a gente sabe que o mundo perfeito nunca vai ter, né? A gente pode ir aquilo, né? Dentro das nossas imperfeições não seremos perfeitos também. Mas para mim ela é necessária e ela é inspiradora. Mas, como eu também disse, não somente ela, mas que outras representações também possam surgir. E ela é um fio condutor muito importante para isso, para que essa diversidade esteja cada vez presente e queremos cada vez mais respeitada também, né? Isso é importantíssimo. Então, acho que a Mulher Maravilha é isso para mim. Achei lindíssimo. Fiquei arrepiado. Gostei. Ai, aqui a gente é assim, né? Acho que a gente é assim. Gosto de gente assim. Bom, minha vez, assim, né? Pra a gente ir finalizando. Arrasa, esse é o momento. Vamos lá. Vou ficar emotiva. Vamos lá, vai dar certo. Eu nunca senti que algumas características minhas poderiam ser coisas valorizadas. Né? Eu sou extremamente diplomática, realmente, na minha vida, com tudo. E eu sempre achei isso um problema, né? Porque a gente vive num mundo muito radical, né? Onde não se fala... O perdão é o perdão cristão, né? É o tempo todo discurso de ódio. Não é uma coisa que a gente vive de agora. Claro que o nosso momento atual ele é muito mais intenso, mas a gente já vive isso há um bom tempo, em vários contextos, em várias situações, né? Então, eu sempre achei que eu era um problema. Até o dia em que eu me identifiquei com ela. E a partir do momento que você se identifica com uma deusa, você entende, né? Então, eu vejo a Mulher Maravilha nos nossos momentos atuais, nos nossos dias atuais,
em cada uma das mulheres que faz parte da minha vida. Em cada uma das pessoas que cruza ou de forma passageira ou longínqua a minha história. São as minhas pacientes que são heroínas e protagonistas da sua própria história, né? São as mulheres que vêm aqui no cast e provam que o mundo do podcast também é das mulheres, né? E que o mundo nerd não pertence aos homens, né? E que a gente tá dizendo, olha, respeita aqui que a gente sabe tanto quanto ou melhor do que vocês, né? Então, acho que eu vejo ela como essa auxiliar do processo de entendimento de que você pode ser uma guerreira, mas uma guerreira não significa que ela é completamente imbatível, ela é humana. E aí é que entra a coisa que todo mundo odeia quando eu falo, que eu digo, se ela é uma deusa, então ela não é completamente humana. Então ela precisa de um elemento que dê humanidade pra ela. E pra mim é Steve Trevor. Porque ele que lembra ela na história de que, tipo assim, existe um mundo lá fora da bolha das Amazonas. Apesar das Amazonas terem criado sua bolha por uma questão ali mesmo delas terem sido escravizadas, né? Então tem toda uma história ali. Mas a força, a coisa destemida de Diana de dizer, eu vou lá no mundo com um ideal e eu vou defender alguma coisa, era uma coisa que eu achava muito estranha em mim, do tipo, quando eu gosto de uma coisa, eu vou defender aquela coisa, mas não é de uma forma cega, porque ela não faz isso, ela pondera antes, né? Então, pra mim, ela está em todas as pessoas que se identificam com ela, mas eu tô falando das mulheres, porque nesse contexto, né? A gente tá discutindo nesse recorte, então são todas as mulheres que me cercam são amazonas, né? E essa possibilidade de trazer para a consciência de que eu não sou imbatível e que eu posso ter uma parte humana. E que às vezes eu vou ter pessoas como Steve Trevor que vão me lembrar que tudo bem ser humana. Porque quando eu sou humana é que eu posso lutar por alguma coisa. Porque naquela cena emblemática onde Ares mostra para ela como seria o mundo, se ela se unisse a ele, a gente vê um mundo sem vida. A gente vê um mundo que, apesar de a gente ter guerras, enfim, etc., ia perder a humanidade, né? Por isso que eu acho aquela fala dela lindíssima, né? Quando ela percebe que a matadora de deuses não é um objeto, mas ela mesma, né? Eu sou... E ela ali, ela toma posse, ela diz quem ela é. Eu sou Diana, princesa de Temícera, filha de Hipólita, rainha das Amazonas, né? Então, é essa coisa de você reconhecer o seu próprio poder. Eu vejo ela todas as vezes que alguém reconhece o seu poder. Aí o seu poder vai ser o que você quiser que seja, né? Então, é por isso que todas as vezes que eu penso, poxa, eu tô tão fraquinha, eu tô tão... não sei o quê. Vou aqui botar minha bichinha pra assistir, né? Vou botar ela lá pra ela cruzar aquela trincheira com um bocado de bala, que é bonito, e que a gente pode traduzir para as inúmeras trincheiras que a gente é obrigado a cruzar todos os dias, diariamente. E que muita gente vai dizer, eu não posso fazer nada. E você vai ter que olhar e dizer, você não pode fazer nada, mas eu vou fazer. Né? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Né? Então, ela é muito mais do que uma personagem geek, né, que entra aí. Eu gosto da história mitológica, né, do fato da gente ter Amazonas e da gente ter... Eu gosto da origem de ela é abençoada pelas deusas exatamente por causa desse valor místico, né, dessa outra coisa que é maior do que nós, mas que ao mesmo tempo é humano. Então eu vejo ela o tempo todo quando eu me encontro com coisas assim. Isso é o que sempre me fez me interessar muito mais pela DC, por exemplo, do que pela Marvel, pelo teor mitológico que eu acho que a DC carrega nas costas, né. Então... Quando o Zack Snyder lançou a versão da Liga da Justiça, que existem as inúmeras câmeras lentas, pode falar mal do Zack Snyder, pode falar, mas aqui a gente ama E a Amazônia gritando o tempo todo? E a Amazônia gritando, China, uma referência à China, sim, uma referência à China. Sim, que a gente vê ele construir uma mitologia daqueles heróis e fazer jus a uma Liga da Justiça, com músicas que contam uma história, mantendo. Então, toda vez que ela aparece, é óbvio que vai ter um grito de uma amazona, né? Então, assim, a flecha que é mandada por elas, a história... Então, assim, tem todo aquele... Ela indo lá ver qual é a história pintada na parede, porque ela é a mais velha, né? Ela que viveu literalmente todas as coisas. Então, quando eu vi aquilo é extremamente inspirador, né? Que é o que o Joseph Campbell vai falar. O herói é essa parte mitológica existente em cada um de nós que só espera o momento para ser despertado. Então, pra mim, ela é essa. É essa força que todos os dias lembra pra você. Eu tenho que cruzar essa trincheira aqui, porque se eu não cruzar, ninguém vai cruzar por mim.
Né? Então, ela mata. Ela desce a porrada? Ela desce a porrada. Ela também faz discurso. Por quê? Porque a dualidade, gente. Não existe uma única polarização. A gente precisa confluir, né? E eu acho que ela é essa representação de vulnerabilidade, porém mística, né? Guerreira, porém sensível. Né? Então, é uma mulher que foi pra guerra. É por isso que não é à toa que as pessoas às vezes falam do simbolismo dela ligado a Atena, né? Porque ela tem as características, porém ela também é uma Ártemis, porque ela também caça, ela vai pro mundo. Então ela tá ali abençoada por várias possibilidades arquetípicas. Então, pra mim, ela é completa. Pra mim, ela é completa. Assim, no sentido não que ela é perfeita, mas ela me contempla. Então, eu vejo ela todas as vezes que eu me encontro com uma coisa assim. Então, acho que a maior força que ela me deu foi entender que não é um problema ser como eu sou. Porque como o Lucas não lembro quem foi falou, né? Ela sabe. Ela é ela. Ela não tem que ficar nesse dilema de tipo, e aí, qual é de mesmo? Quem sou eu, alienígena? Ou não sou alienígena? Morcego? Claro que ali tem questões muito boas desses personagens também. Mas ela tem uma coisa assim dela ter vindo já, tipo assim, não é que ela não esteja disposta a aprender mais coisas, pelo contrário, tem todas as histórias, ela tá disposta, né? Mas ela é uma guardiã das culturas, não é à toa que tem versão que ela vai, né, cuidar de museus, ela tá lá guardando a história, então assim, é muito bonito a forma com qual isso é cultivado. E eu acho que ela me fez perceber que não tem problema você não vencer tudo no grito, sabe? Às vezes você vai ter que gritar, às vezes você vai ter que dar uma porrada simbólica, né, gente? Eu não sou violenta. Mas é muito mais essa coisa de perceber que você é a matadora de deuses, sabe? Que você é a espada, é você que vai cruzar. O poder é você. Exatamente. Então é assim que eu vejo nossa aniversariante do dia. É isso mesmo. Belas visões. Obrigada. Vocês arrasaram. Vocês arrasaram. Nossa! Vocês... que foda, cara. É por isso que eu gosto de Mulher Maravilha, é por isso que eu gosto de DC, e é por isso que eu gosto de quadrinhos. Por isso que eu gosto de Zack Snyder. Zack Snyder. Zack Snyder é o melhor de todos. Zack Snyder, é por isso que eu queria que o Snyder dirigisse na minha vida, porque tudo que eu queria era uma câmera lenta. Uma câmera lenta. Meu, tava escutando Daddy Snyder. Give me a chance. E é isso, caros ouvintes. Vamos finalizando esse cast simbólico, emblemático, místico, mitológico e de celebração desta grande heroína que vem mais 80 anos e que ela possa ser representada de inúmeras formas e possibilidades e que os sujeitos sejam extremamente contemplados, né, em suas possibilidades de se conectar com esta mulher maravilha, amazona, inimiga formidável, amiga, filha, que mais? Várias versões de si própria. E o poder está onde? Exatamente, em vocês mesmos. Eu sou a Vitória Letícia. Se a gente não se vê mais, bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas? Agradecer a Lilian, mais uma vez, por ter aceitado o convite, estar aqui participar com a gente. Ela foi maravilhosa, adorei. As portas estão abertas. Sempre que já quiser, tá, pode chegar aí. Bacana, é assim. Entrar. Tá aqui no grupo, só se quiser invadir gravação também, o pessoal invade aí. Show! Não é assim, não é bem assim. Uma bagunça pra não é bagunça, gente. Não é bem assim, não, viu? Por favor. É assim, parecendo uma pipoca de carnaval, mas assim, com organização. Brincadeira, mas pode invadir. A gente deixa. Assim que é legal. Pode ir, invasão é legal. Aqui, tá, gente? Na gravação aqui. Aqui, Amazonas podem. Não vale na casa de ninguém. Mas agradeço o convite mais uma vez, foi um bate-papo muito legal e aproveito, né, falei no início, aproveito para falar novamente, para quem quiser também me seguir lá no Instagram, @colecionismomaravilha, tiver alguma dúvida, quiser bater um papo também, pode chamar no direct, enfim. Então esse é um assunto que, nossa, dá para falar por muitas e muitas horas, mas aqui eu acho que nós conseguimos sintetizar aí um pouco da história da personagem e principalmente a importância que ela tem para nós, né? Então, e o quanto essa data merece ser celebrada e como a Vitória falou, né? 80 anos, mais 80, enfim, e mais representações, principalmente femininas. Exatamente. Mas é isso, muito obrigada, Lilian. Volte sempre, a gente adora uma mulher bonita, inteligente e maravilhosa fazendo parte do nosso cast. A gente adora o Amazonas. No resumo da história, a gente adora Amazonas. É sobre isso.
Não é mesmo, meus amigos, meus tamborzinhos? Happy birthday to you. Parabéns pra você nessa data querida, querida Amazona Mulher Maravilha. Mas também fica aqui o salve para o William, né? E suas duas incríveis, maravilhosas e inspiradoras mulheres, né? Porque sem elas, o William jamais teria tido a ideia, provavelmente, de criar esta grande heroína. Então, este trisal de respeito que nos deu essa grande heroína. Também fica aí as nossas salutações, né, ao nosso querido William e as suas maravilhosas, e as suas esposas maravilhas. Olha aí, gosto. É isso aí, perfeito. É isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, continuem nos escutando. Até a próxima. E é isso. Um beijo, um queijo, um vinho, uma cerveja, não sei. Importante se alcoolizar no Brasil, né? Até a próxima. Toca a vinheta de tua música de fundo de Amazona gritando. Vai. Como ele tá Tarzan, né? Mas você entendeu o que é pra botar. Já acabou, né? Acabou a gravação. Acabou. Gostei muito do episódio. Gostei de verdade. Muito legal. Episódio bom. Muito legal. Não tiro o gravador daqui pra contar a fofoca pra mulher, pelo amor de